Amigos, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, tem uma notícia muito legal aí para todos vocês, antes da gente começar o lado espiritual do nosso trabalho. Segundo consta, começa a circular hoje a nota de duzentão. Quem tem uma nota de duzentão já aí, faz um positivo. Ninguém tem? Agora é o seguinte, se você receber, eu posso passar o número da minha conta para você fazer um depósito para que eu conheça essa nota aí, né? Detalhe, pastor Laércio, lá de Governador Valadares, é o seguinte, se você receber a nota, preste atenção, porque tem muita nota falsa dessa que já está circulando, né? Mostra que o brasileiro é rápido, criativo e tem uma certa dose aí de malandragem em algumas situações. Pastor Laércio, dá uma moral para você. Seguinte, eu queria que você ficasse em pé. Em pé? Isso, em pé, assim, ó. Isso! Assim? Tá? Obrigado, pastor. Obrigado. Muita gentileza sua. Não é apresentação de igreja tradicional, mas é o seguinte, é a apresentação do Esporte Clube de Governador Valadares. Ele apareceu com essa camisa ali do time, todo mundo perguntou, pô, é Corinthians, é Palmeiras, né? Os curitibanos ficaram na dúvida se era Coxa ou se era Atlético, mas ele revelou aí a curiosidade do Daniel Cadena, dizendo que o clube, time do seu coração e da sua paixão lá de Governador Valadares, né? Falando no Daniel, o Daniel vai trazer a palavra hoje para nós. Feche seu olho, já tivemos um tempo de uma descontração e vamos invocar, vamos pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio. Querido Deus, obrigado por essa quarta-feira que você nos concede. Senhor, nós sabemos que você se move em tudo. A tua presença é verdadeira, é real. Em cada respirar, em cada palavra que sai da nossa boca, em cada frase que nós ouvimos, em cada pulsar do nosso coração. Tudo isso, Pai, é fruto da tua graça. Tudo isso é fruto da tua bondade. Deus, e neste grupo, nesta manhã, no Homens S.A., nós queremos, Senhor, consagrar este tempo a Ti. Senhor, nós temos sonhos, projetos, inquietações, medos, temos muitas coisas a serem feitas. Mas, Senhor, sem a Tua força, sem a Tua ajuda, sem a Tua vontade, sem o Teu propósito, nós declaramos, Senhor, que nós não somos nada. Senhor, nós podemos pensar, nós podemos arquitetar, nós podemos desenhar, projetar. Deus, fazer tudo, Pai, mas sem a Tua ordem, sem a Tua presença, sem a Tua direção, nós não somos nada. E nesta manhã, Senhor, os homens que estão aqui, cada um na sua cidade, cada um na sua mente, no seu coração, Deus, cada um declara que o Senhor é rei, que o Senhor governa, que a nossa dependência é total e restrita do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na nossa manhã. Seja bem-vindo, Senhor, na nossa reunião. Deus, essa reunião é diferente, ela não é presencial, ela não é num templo, ela não é num espaço físico, ela é no espaço virtual. Mas, Deus, nós cremos, Senhor, no Teu mover neste espaço. Nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito que movia por sobre as águas se move também neste tempo, sobrenaturalmente, sobre qualquer situação, sobre qualquer espaço. Mas, acima de tudo, Pai, quando nós damos liberdade para você agir. E você tem liberdade para agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Bom, a dinâmica hoje, então, como eu falei, ela é diferente, né? A gente vai fazer uma rodada, você vai olhar e vai fazer uma pergunta para um irmão. Eu quero saber se eu tenho um voluntário para que a gente comece a nossa dinâmica. Levanta a mão aí. Opa, obrigado, Emerson. Esse é o cara. Então vamos fazer assim. O Emerson vai convidar uma pessoa e vai perguntar para ela na liberdade total, sobre o que você quiser.
tá? E a pessoa fica na liberdade também de responder. E aí a gente já cria um círculo, eu só vou mediar se o tempo estourar. Eu vou dizer o seguinte, pode concluir, irmão. Então, não fique vexado, não fique bravo, só vou falar isso para a gente poder ter a participação de todo mundo. Cada um vai ter aí mais ou menos um minutinho para falar. Emerson, segue aí. Deixa eu abrir meu áudio. Bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer estar aqui novamente. Depois dos últimos 15 dias, fui muito impactado com a palavra, mas vou direto ao ponto, né, Nascimento? A minha pergunta é para o Daniel Gomes. Daniel, você fez e faz um trabalho lá em Angola, e eu vi o comentário do pastor Aquiles em relação a isso. Eu queria que você contasse um pouco como Deus colocou isso no seu coração e como você iniciou esse trabalho. Bom dia a todos. Obrigado, Emerson, pela pergunta. Bom, eu não poderia responder de maneira rápida sem envolver o Laurenildo nessa situação, né? Eu fui enviado pela base aqui, quando ele liderava, Ilha Filó, e era um ambiente de missões, obviamente, transcultural, em 2001, e era uma base que tinha um coração muito voltado para as nações, especificamente Angola. E ali naquele ambiente eu entendi o chamado de Deus, através de uma intercessão. E 2 anos depois eu fui enviado a curto prazo, e aí estando lá, Deus foi confirmando, e o coração de Deus veio sobre a minha vida em relação àquele povo. E depois me casei, voltei em 2005, fiquei 13 anos lá. Então foram muitas aventuras, muitos desafios, e temos trabalhado ainda de maneira remota, mesmo estando no Brasil, com tradução da Bíblia de forma oral e tradução de igreja. Então tem sido uma bênção. Benção. Obrigado, querido. Respondida a sua questão, Emerson Crema, eu vou esticar um pouquinho aqui só para a gente criar a dinâmica e a sinergia aí com todo mundo. Ok. Respondido? Legal, legal. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, então, pedir para que o Daniel, você já segue, já escolhe alguém para perguntar e já pergunta. Eu gostaria de perguntar para o meu amigo, pastor Aquiles, aí. Se ele se lembra como que foi a questão do chamado dele pastoral. Qual foi a experiência, assim, qual foi aquele momento, qual foi a palavra de Deus no coração dele. Eu cresci num ambiente de reino, né, de comunidade. Meu pai foi plantador de igreja também, e eu fui afetado diretamente por um homem que é o pastor Hamilton Justus, que é meu pastor há 40 anos. E dentro desse ambiente, Deus foi confirmando a minha vocação pastoral, né, porque eu entendo que pastor não é um cargo, não é um título, é uma vocação. E nós podemos exercer essa vocação nas mais diversas esferas no qual Deus nos colocou. Mas isso foi ali mais ou menos a minha adolescência, e mais ou menos quando eu tinha ali de uns 18 anos, o pastor Hamilton chamou um grupo mais ou menos de quatro rapazes para caminhar com ele. E esses 4 homens hoje, né, são homens aí na casa de 50, 55 anos, todos eles são pastores e todos eles lideram comunidade, inclusive um desses amigos é o próprio Selmo, que alguns de vocês conhecem aí também. Tá bom? Ok, obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Para quem é a sua pergunta? A minha pergunta, nossa sala aqui está repleta. Eu vou falar aqui com o Felipe. Felipe de Itapeva, está estreando aqui no nosso grupo. É um homem de Deus, um jovem empreendedor aí, tem a responsabilidade de fazer a gestão da rede de farmácia da família. Dá um oi para nós. E, Felipe, qual é o grande desafio de estar aí inserido numa esfera de influência que são os negócios? E fala um pouquinho da sua caminhada com Deus aí em 1 minuto aí. Quais são os seus maiores desafios nesse momento? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Aquiles, obrigado por abrir esse espaço, fazer esse convite para participar aqui com vocês, né? Eu queria me apresentar, eu sou Felipe, sou filho do Daniel, pastor Daniel Cadena, que está aí. Como o Aquiles falou, eu trabalho gerenciando um grupo de empresas familiares que a gente tem aqui, e me encontro
me encontrei nessa profissão, né? De administrar, desenvolver, ensinar. Eu entendo que Deus me chamou nesse sentido e eu percebo isso há algum tempo já, né? Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a dar aula de desenho para alguns amigos meus porque eu queria ter meu dinheiro. Então, eu percebo nisso alguns laços, alguns traços de uma vocação que Deus tinha para mim, que é ensino e que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do outro. E eu percebo que a gestão é uma vocação minha porque eu faço isso de uma maneira muito leve, de uma maneira que não é pesada e que é algo que Deus colocou como um dom em mim, assim, coisas que as pessoas muitas vezes têm dificuldades de fazer. Deus me deu uma facilidade de olhar, dar um diagnóstico, conseguir organizar para dar um andamento. Recentemente eu estava conversando com o Aquiles aqui, ele me fez uma pergunta que ele já tinha feito há um tempo atrás, que é: qual verbo te define, né? E eu tenho para mim que desenvolver é um verbo que me define, né? Organizar e ensinar também, né? Então, se eu tivesse que escolher um conjunto deles, seria desenvolver, organizar e ensinar. E eu tenho o privilégio de poder exercer isso na vida pessoal e na vida profissional, né? Numa esfera, como aqui eles falou, uma esfera de influência, que é uma esfera econômica, né? Tanto na cidade quanto para as pessoas. A gente tem várias pessoas hoje que fazem parte da nossa empresa familiar, né? Então, que a gente emprega, inclusive, né? Então, é uma responsabilidade também muito grande diante da sociedade, daqueles que estão diante do nosso, né? Dentro do nosso negócio, né? Legal. Sua pergunta. Eu não conheço muito bem as pessoas aqui, mas eu vou ter que direcionar a pergunta para o meu pai aqui. Eu queria perguntar como que é o desafio de conduzir um grupo de fé e, ao mesmo tempo, conciliar isso com o desenvolvimento na sociedade, assim, com os diversos negócios que você tem hoje, né, pai? Sendo desenvolvidos. Como é esse desafio nessa conciliação de andar com duas frentes tão diferentes, mas também tão complementares? Ok. Daniel, responde aí e já faz a tua pergunta na sequência, tá bom? Assim, na verdade, a gente vai aprendendo isso com o tempo, né? Eu percebo, assim, que eu diria que a resposta para isso é a gente não fugir do que Deus coloca na frente da gente, né? A gente, por comodidade, pode se omitir de algumas situações. Isso vai restringindo os nossos horizontes. Quando a gente não é fiel no pouco, né? Deus vai sempre acrescentando mais. Eu diria que, assim, eu fui assumindo responsabilidades e conhecendo um pouco das situações, mas Deus fui permanecendo. Acho que a resposta é permanecer no relacionamento com Deus, né? Ele vai abrindo esses horizontes para a gente, à medida que a gente permanece, tá? Tanto de um lado quanto do outro, tanto no empresarial quanto no cuidado com a igreja. Bom, vamos lá. Queria falar com o Sandro. Sandro, conheci de você através do Aquiles, né? Acho que não nos conhecemos pessoalmente, mas queria saber de você, como é que você está, como é que você está passando nesse momento, como é que está o estágio de recuperação. Fala da tua vida, como é que você está sentindo? Bom dia a todos. Amém. Bom, eu estou já uma semana e meia em casa, depois de 35 dias em uma UTI, e
E graças aí às orações da igreja e de todos vocês, estamos de volta aí, aproveitando a sua palavra, né, para continuar o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Permanecendo em Deus até o dia que Ele nos chamar para continuar daí permanecendo na presença dele. A minha recuperação ela tem sido boa, porém é muito lenta, né? Mas graças a Deus eu já estou andando sem apoio, já estou me alimentando bem. Realmente é um choque, né? É um choque para a gente. Estava comentando com o pastor Aquiles, lá no hospital você acorda de fralda, né? Completamente dependente, e num daqueles momentos o Senhor ministrou para mim, né? Eu ali de fralda, as pessoas cuidando e tal, aí veio assim, cadê o homem de opinião forte, né? Cadê o cara? E ali as pessoas trocando a minha fralda, e você vê assim a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante das situações da vida. Então, nesse momento, qualquer melhora, qualquer situação que a gente tenha de positivo é uma vitória. E nos mostra que nós não somos nada, né? Que as nossas posições, as nossas opiniões, enfim, as nossas ideologias, o nosso orgulho, elas não são nada. E como Paulo fala, né? Para a gente ter que a tribulação molda o nosso caráter. Então, eu sei que esse momento que eu vivi, o Senhor moldou muito meu caráter, mudou muito a minha vida. Aquele Sandro que entrou naquele hospital para tratar um Covid, saiu outro, né? Eu sei que os irmãos devem saber, perdi minha esposa, perdi minha sogra. Agora é o momento de que eu busco de Deus muita graça, né? Porque a casa fica vazia, tem um vazio que não se preenche, né? Mas a graça do Senhor é com a gente a cada manhã, e na minha vida existe um lugar em Deus que a gente deve buscar, e esse lugar em Deus é onde todas as nossas carências, todas as nossas dores, todas as nossas dúvidas, elas são tratadas, elas são embalsamadas com a graça de Deus. E é esse lugar que eu estou buscando, esse lugar que eu estou tentando achar em Deus e me suprir em Deus. Então, peço aos irmãos que continuem orando por mim, para que a graça de Deus, o consolo de Deus, continue na minha vida aí, nesse processo agora. Eu tenho 2 filhos, um de 29 e outra de 30. A Milena mora nos Estados Unidos, largou tudo, largou serviço, largou tudo para vir cuidar de mim. E também eu falava que eu não tinha sucessor na empresa, mas eu fui surpreendido com o Pedro. Eu já estou indo para ir 90 dias longe da empresa. Ele assumiu de forma assim muito surpreendente todas as coisas. Então Deus nos surpreende. Então em tudo, embora as perdas, eu só tenho a louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mais uma vez agradeço aos irmãos aí pelas orações. Sandro, que bom te ver. Você nos fez, não você nos fez, mas a situação nos fez chorar aqui, nos uniu muito. E, acima de tudo, você nos surpreendeu essa manhã com a sua presença, não estava prevista. Obrigado. Deus te abençoe. E você, estando aqui do jeito que você está em pé, eu já te faço um convite, se o Aquiles permitir, para você trazer a palavra no nosso próximo encontro. A gente pode dizer que você é um homem que venceu a morte, e venceu em nome de Jesus. Então eu quero convocar esses 20 homens que estão aqui conosco, e o Sandro respondeu a pergunta do Daniel. O Sandro estava ali quietinho,
E eu vi que ele entrou e também não quis mexer com ele, porque eu sei que ele está em fase de recuperação das emoções, da tráqueo, né? E o Daniel já foi usado aí pelo Senhor para te provocar. Então, no próximo encontro, a gente quer, daqui a 15 dias, ouvir a tua palavra. E eu quero convocar você que está conosco, 20 pessoas, que cada um traga mais um para ouvir o testemunho do Sandro. Sandro é um homem de Deus, é um homem que tem chamado, é um homem que a gente tem vivido e acompanhado ele há um tempo. Tenho a honra e tenho orgulho de ter você como amigo. E nós fomos surpreendidos com tudo isso que aconteceu, esse tratoraço que passou aí. E eu não tenho dúvida que o seu testemunho, como sempre, que tocou vidas, você, da Rose, um mês antes de todo esse Covid, a gente jantou juntos. E eu contei e conto para alguns amigos que não foi fácil a gente processar o que aconteceu, eu, a minha esposa aqui, né? Então, está convidado aí para fazer o teu testemunho. Quem que você quer ouvir? Para quem que você dirige a tua pergunta, meu amigo, se você entendeu a dinâmica nossa aí. Eu quero ouvir o Crema. Legal. Volta lá, volta pro Crema, faz a pergunta para ele. Prazer, Sandro. Muito bom te ver, meu amigo. Muito bom te ver. Qual que é a tua pergunta para ele, Sandro? Como que ele está enfrentando o desafio dessa pandemia aí? Ele que é um executivo, aí, como que está tocando isso, como que está lidando com essa situação, né? Sim. E ouvir ele, o mais importante é ouvir ele, que faz tempo que eu não converso com ele. É verdade. Meu amigo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, me sinto honrado por você ter me escolhido. Você sabe que eu amo você, sua família. E em relação à pandemia, em março, eu resolvi mudar de vida. Eu estipulei 3 áreas da minha vida de mudança. Uma é a questão física. Eu iria participar, ia fazer mais atividades físicas durante essa pandemia. A leitura bíblica, né? Eu tenho lido 5 capítulos por dia, estou quase terminando o Velho Testamento. O objetivo é terminar a leitura da Bíblia ali por novembro, mas assim, está sendo muito gostoso. E também aprendizado, né? A minha empresa, ela disponibiliza 41 cursos de Harvard e eu já estou no 17º curso, todos na pandemia. Então, assim, é alma, mente e espírito, né? Eu coloquei isso como uma meta da minha vida e o resultado está sendo fantástico, Sandro. Está sendo maravilhoso. Para você ter ideia, eu já perdi quase 10 quilos com essa brincadeira. Acabei de cheguei 4 minutos atrasado porque acordei 5h50 da manhã para caminhar e 7 quilômetros com a minha esposa. Também tem sido uma guerreira. Ontem terminei Lamentações de Jeremias, né? Mais uma vitória, né? E estou terminando um curso de delegar pessoas, né? De Harvard. Então, assim, está sendo, eu posso dizer para você que está sendo desafiador, né? Ontem também nós recebemos a notícia de uma pessoa próxima, né? Que se foi por causa do Covid. Isso mexe muito com a gente. Eu estou na classificação de risco, né? Vamos dizer assim, eu tomo medicamento para pressão, eu tenho diabetes tipo 2, então assim, eu estou no grupo de risco maior, mas eu estou na completa dependência de Deus, entendendo que não é minha força, não é o Emerson, o Crema que é infalível, pelo contrário, isso mostra o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou dependente de Deus e quanto a minha vida está na mão dele, né? E que ele pode levar amanhã ou agora, se ele quiser. Né? O importante é eu fazer uma autoanálise, né, diária de como eu estou, né, com Deus, com a minha família, nos meus negócios, né, com os meus amigos. Isso eu tenho feito diariamente. Eu posso te atestar, viu, Sandro? E a sua história me ensinou também muito, me impactou muito. Eu também fiz parte desses guerreiros aí que oraram, né, desses soldados que estavam aí orando por você, pela sua família.
E Deus, ele sabe o que ele faz, né? E ver você falando, né, com essa serenidade toda, isso dá tanta força para nós, sabe, Sandro? Você não tem ideia do quanto você está abençoando a nossa vida e você nem começou a pregar. Isso é daqui Legal, a 15 dias. Então, assim, legal. obrigado por você me perguntar. Eu estou fazendo isso. Corpo, alma e espírito, tá bom? Espero ter respondido você. Legal. Um abraço. Legal, obrigado. Obrigado, Sandro. A gente cuida bastante aí nessa questão do horário, né, por conta dos compromissos dos amigos, e a gente começou uma dinâmica diferente e foi brindado aí com a entrada do Sandro, né? E nós temos a palavra do Daniel Cadena, que vai trazer a palavra para a gente hoje. Então, eu quero fazer uma proposta para vocês no seguinte sentido. Eu tenho mais 4 minutinhos para a gente dar 25 minutos para o Daniel trazer uma palavra abençoada. Então, eu vou fazer uma passada rápida para uma saudação de cada um de vocês e que vocês deixem um abraço. E no próximo encontro, a gente retoma nesse formato, e aí você já sabe de que você vai poder fazer pergunta para os seus amigos. Então, eu vou rodar aqui, vou começar aqui, já vão abrindo os microfones, com o Marçal e com o Fabiano. Nascimento. Nascimento. Marcos Bava aqui. Oi, Marcos. Eu posso quebrar um pouquinho aí o seu esqueminha aqui? Eu não sei, eu senti que é bastante oportuno. Em nome de Jesus, quebra sim. Então, porque está o Laurenildo aí, e eu fiz um impacto com ele, acho que em 99, em Foz do Iguaçu. E ele tem uma história que eu sempre quis ouvir, da perda do filho dele. Dizem que no velório do filho dele, ele acabou consolando mais do que sendo consolado. E a minha pergunta seria para ele, se fosse, porque dentro da situação do Sandro, como que nós poderíamos fazer, e ele tem essa experiência, por causa dessa questão do velório do filho, que numa situação de perda tão impactante, assim, tão difícil, a gente fica sem palavras, não sabe como reagir. Então a gente se coloca na situação do Sandro, do Laurenildo, a gente fica sem palavras e não sabe nem a postura que ter. Não dá para espiritualizar, a gente não sabe como agir. E acho que só quem vive algo tão próximo como ele, como o Sandro, acaba nos enriquecendo e pode dar uma perspectiva diferente da nossa, muitas vezes mais teórica. Obrigado, Maria. Bom dia, gente. Bem-vindo aí. Então, a minha palavra é para o Laurenildo, mas em cima da fala do Sandro. Isso foi claro. Por causa da experiência focaremos aí na parte final. Legal, vamos quebrar então esse protocolo. Então, desculpa, eu vou inverter. Cortar, mas é que eu acho que é oportuno. Obrigado. Eu não vou chamar as saudações, vou chamar o Laurenildo para trazer essa palavra, e o Laurenildo já pode encaminhar depois na sequência para o Daniel. E já fica a provocação para, numa próxima oportunidade, o Laurenildo também trazer esse testemunho para nós, que com certeza vai contribuir. Obrigado, Marcos. Bom dia. Paz. Paz do Senhor, irmãos. Que prazer revê-lo, Marcos. Faz anos, né, rapaz? Bênção poder revê-lo. Então, talvez depois você me liga no privado aí para a gente conversar mais, tá bom? É um prazer poder conversar com você. Mas eu ouvindo aí, Marcos, o Sandro conversando, e eu queria até já de tabela aí apresentar, tem uns amigos meus que chegou aí, é o Rubens, deve estar aí ouvindo aí, não sei se você já identificou ele, Rubens. Me veio enquanto o Sandro estava falando, né, sobre aquele versículo que fala que na dor, né, você faz um amigo. Mas também eu diria também, Marcos, que na dor Deus faz de você um homem, amigo dele, um homem de Deus. Ele forja o nosso caráter, ele se revela a nós na dor. Então, a história do meu filho, ela é longa. Eu pretendo até escrever um livro, depois vocês podem ler o meu livro. Mas foi a maior lição de vida que eu tive em toda a minha vida, foi o meu filho. Eu chamo ele do meu mestre do quebrantamento, né? Então, eu aprendi a me quebrantar diante de Deus, a me humilhar, através do meu mestre, que foi o meu filho, né? A situação dele, Deus fez dele um mestre da minha vida. Então, realmente, não tem muito segredo não, viu, Marcos? A questão é deixar ser tratado por Deus e aprender a confiar em Deus, aprender a conhecer a Deus na dor, né? E eu tenho aqui alguns amigos aqui que eu poderia indicar e falar aqui que eu
foi gerado na dor, né? E um deles é o Rubens, que está aí. Depois ele vai falar também, se apresentando, né? Mas nesse grupo aqui é muito favorável essa ideia de amigos, porque nessa pandemia, tudo que nós precisamos agora, além da presença de Deus, estar mais perto de Deus, nós precisamos de amigos próximos, né? Então é um prazer estar com todos vocês nessa manhã, que Deus abençoe. E vamos ouvir o nosso querido, amado pastor Daniel, que tem uma experiência também tremenda. Eu conheci o filho dele lá na igreja do Aquiles, né? E então a história é muito tremenda também de casamento, como ele casou. E, puxa, fiquei muito tocado pelo testemunho do filho dele, né? Então que Deus abençoe. Pode orar aí, Nascimento, pelo nosso convidado aí. É um prazer estar com vocês e ouvir esses homens de Deus aí. Legal. Pastor Nascimento. Então a gente vai caminhar numa dinâmica diferente, né? Então eu quero agradecer ao pastor Laércio, ao Daniel Gomes, ao Victor, ao Marçal e ao Fabiano, ao Brito, ao Emerson, ao Marcos Bava, o Lauré, o Sandro, né? O Zé Antônio, o pastor Anderson Bonfim, Felipe, Rogers, Marco, Marcelo, Adilson, Marciel, Fabiano e Anderson Bonfim aqui, que está numa outra telinha aqui também, né? O pastor Adilson também. Pastor Nascimento. Pois não? Eu quero apresentar o pastor Marco Antônio, que está aí na tela. É o meu convidado para estar conosco dessa manhã, viu? Ah, ok. Pastor Marco Antônio, pastor metodista aqui em Valadares. Nós estamos juntos na Igreja Metodista Central aqui de Governador Valadares. Grande companheiro, grande amigo, grande colega. Ok. Obrigado, pastor Laércio. Senhor, abençoe o Daniel agora, esteja ao lado dele, Pai, que ele traga e que ele seja, Pai, a boca de Deus a falar a cada coração e que o seu mover continue conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Pastor Daniel. Amém. Só lembrando que o filho que se conheceu, cadê aqui o Laurenildo. Foi o gêmeo, o irmão gêmeo do Felipe, viu? Foi o Rafael. Bem parecido. Tá? Mas é legal. Gente, o Aquiles me pediu para preparar uma mensagem, né? Eu falar com pessoas que já são cristãs, eu quero me apegar àquela a palavra que fala que nós precisamos ser lembrados, né? Eu queria nos lembrar hoje, né? Nos lembrarmos de um aspecto, né? Da imagem de Deus em nós, né? Vamos lá. Texto bem conhecido, né? Gênesis 1, 26 e 27. Vou ler para vocês. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa questão da imagem e semelhança de Deus no ser humano, né? A Bíblia, linguagem de hoje, fala assim, a tradução desse versículo fala assim: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós e que se parecerão conosco. Então, é um assunto assim, muito profundo, muito debate sobre isso, né? Em que consiste isso, mas eu queria abordar rapidamente assim, alguns atributos de Deus, né? E para a gente constatar que alguns atributos são comunicáveis e outros não são comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus é a aceidade, né? Que assim, Deus é pré-existente, autoexistente, não necessita de nada para existir, né? A eternidade, a unidade, questão dele ser 3 pessoas numa única pessoa, e isso conciso, né? A imutabilidade, a infinitude, a onipresença, onisciência, a soberania. São atributos que não são comunicáveis. Mas os atributos comunicáveis de Deus, o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria,
a justiça, a santidade, a veracidade, é sempre verdade em todo o tempo, a liberdade, que nada o impede de agir, e a paz. Nós vamos lidar com os aspectos da imagem, né, de Deus no ser humano. Aqui, esse ser humano criado, alguns aspectos de Deus permaneceram intocáveis e outros aspectos foram fortemente afetados pelo pecado. Vou abordar alguns aspectos aqui para a gente chegar no ponto que é o centro dessa mensagem, né? Aspectos da pessoalidade. O ser humano é a única pessoa, é o único ser, né, que consegue ter a capacidade de conhecer a si mesmo e tomar as decisões morais correspondentes. Isso é um aspecto da criação, né, que permanece no ser humano, que não foi. Outro aspecto é a questão da imagem moral, que nós conhecemos por santidade. Deus é santo e criou o ser humano santo. Mas esse foi um aspecto fortemente afetado pelo pecado, né? Paulo nos lembra que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas também fala lá em Colossenses. Depois eu posso passar essas passagens, tá? Mas só citar para sermos breves aqui. Também fala em Colossenses que e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento daquele que o criou. E também em Coríntios, que todos nós, né, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, esse ser humano que foi criado santo por Deus e que o pecado afetou fortemente esse atributo que Deus comunicou ao ser humano, todos eles pecaram, mas quando em Cristo ele é revestido de um novo homem e começa a ser transformado de glória em glória, né? À medida que contempla o Senhor. Outro aspecto é o sentimento inato que o ser humano tem de transcendência. Isso está dentro de cada ser humano, permanece, né? Nós sabemos que a nossa vida não se limita a esse aspecto físico que nós vivemos, essa vida física. E Eclesiastes fala assim, né? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. A consciência moral, o senso do certo e do errado. Quando a serpente, né, ofereceu ao homem o conhecimento do bem e do mal, na verdade está oferecendo a opção de decidir por si mesmo, né? O que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que convém e o que não convém. A decisão de assumir as rédeas da sua vida, né? A decisão de declarar essa autonomia em relação a Deus. E essa consciência moral, ela permanece ainda que deturpada no ser humano, né, depois da queda. E Paulo fala em Romanos que o ser humano mostra a norma. E Deus deixou isso impresso no ser humano, né? A imagem de Deus no ser humano. Fala de que Deus, quando criou, né, o ser humano, deu a ele ele criou para que ele multiplicasse e dominasse a terra, né, e gerenciasse a terra. Era para ele receber de Deus e comunicar e abençoar. A queda afetou tanto esse aspecto que Deus deu ao ser humano, que ele começa a sugar tudo em volta em benefício de si próprio. Ele deveria ser um canal a fazer com que tudo se volte para si mesmo, né? A imortalidade, Jesus fala em João que, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse senso da imortalidade que foi afetado pelo pecado, né,
em Cristo ele é restaurado no ser humano. Mas vamos falar, então, da consequência, né, de termos a imagem de Deus agora restaurada em nós. Em Apocalipse, fala assim, né, no capítulo 5, entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes sobre a terra. Então, Deus, é isso que ele cria e que é afetado pelo pecado. Deus começa esse processo de resgate dessa humanidade, e o processo dele e a ideia dele é que... Acho que está chegando meu neto aqui, gente. Todo ser humano, toda humanidade fosse resgatada, né? Toda tribo, língua, povo e nação, e constituindo reino e sacerdotes. Então, essa imagem de Deus no ser humano é o que nos dá valor, é o que confere o diferencial nessa parte da criação. Porque se não houvesse Deus, qual seria o critério de valores entre esses seres humanos? Ele seria a capacidade de produzir, seria a capacidade de acumular, seria o quanto ele tem de bens, sua conta bancária, seu sucesso na vida. Então, por esse critério, os velhos não teriam valor, os alienados teriam que ser eliminados, débeis mentais também. O que impediria isso? O que comunica valor ao ser humano é essa imagem de Deus nele, e que está tanto naquele que ainda não foi resgatado por Cristo, quanto naqueles que já foram resgatados, já tiveram encontro com Cristo. Então, Jesus coloca de uma forma assim muito objetiva, né, lá em Mateus 25, que no julgamento, né, no dia do julgamento, será assim, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Jesus deixa muito claro, né, que o critério do nosso julgamento será como nós tratamos cada ser humano. Que aqui ele não fala cadê aqui? Tive fome, eu era convertido e tive fome. Eu era convertido e tive sede. Era forasteiro e convertido. Eu estava enfermo e convertido. Não, fala de todas as pessoas, né? Todo ser humano. É o critério de como lidamos com todos os seres humanos. Então, o nosso desafio, né, é enxergar Cristo em cada pessoa. Naqueles que já aceitaram a Cristo e também nos que ainda não o fizeram. E na forma como vamos lidar com eles, né? Lidar, porque às vezes essa pessoa que se aproxima de nós, ou entra no nosso relacionamento, talvez seja um tremendo preguiçoso. Talvez seja alguém com fixação na mentira. Talvez seja alguém que tenha se perdido na dependência química. Talvez seja um homem num corpo de mulher. Talvez seja alguém com atração sexual pelo mesmo sexo. Talvez seja alguém com preferência sexual por
crianças. Talvez seja um criminoso, um ladrão, talvez seja um corrupto descarado. Esses dias eu vi estava vendo um repórter entrevistando na porta do presídio, né? Pessoas que estavam ali para visitar os presos. Ele entrevistando a mãe de um presidiário, e ela falou que ela estava ali vindo visitar o filho, né? Que estava ali já há algum tempo, que era um menino bom, que um menino cuidadoso, que zelava por ela, que não deixava que nada faltasse a ela, né? Mas quando você vai ver a ficha criminal do indivíduo, é um ladrão que já matou um monte de gente, um cara assim cruel no que faz. Essa é uma constatação de que todo ser humano, em todo ser humano, permanece resquícios da imagem de Deus. E é isso que Jesus falou que nós devemos atentar. E é um critério que nós vamos ser julgados por isso, né? Então, qual a implicação dessa verdade, né? No âmbito pessoal, né? Para mim e para você. Qual é o tratamento que eu dispenso às pessoas do meu relacionamento, né? Ou das que eu fujo do relacionamento? No âmbito coletivo, né? Esse tema está na fundamentação de assuntos polêmicos, né? Assim como o aborto, LGBT, maioridade penal, situação de rua, presidiários, tratamento a presidiários, corrupção, direita e esquerda. A gente lida com as pessoas e discorda delas e descarta tudo, né? Descarta a pessoa toda. Na igreja, né? No acolhimento do diferente, no tratamento do pecado. Então, para a nossa reflexão, né? Aqui ele sempre pede que, né, deixa aqui uns questionamentos, né, para nós refletirmos. Como eu olho o diferente? Como que eu olho o diferente, né? Como que eu trato as pessoas que me são desagradáveis, difíceis, muito diferentes de mim? O que eu vou fazer com essa realidade, né? Estou sendo lembrado agora. O que muda, ou o que pode mudar na sua forma de tratar as pessoas? E como é que você pode ajudar pessoas a verem nas outras pessoas o que de Deus há nelas? A minha oração, gente, é que o Espírito Santo continue falando com cada um de nós e que nos leve a ter essa sensibilidade, né, de em cada contato que nós tivermos, né, com pessoas que Deus coloca no nosso caminho, na nossa convivência, que Ele nos dê a graça, né, a sabedoria de poder, essa perspicácia de sempre procurar ver nessas pessoas, principalmente naquelas que são muito diferentes de nós, né, que tornam o relacionamento difícil, que Ele nos dê a graça, né, de sempre procurar nessas pessoas o que de Deus há nelas, para que eu possa tratá-las da forma devida. Que o Senhor te abençoe. Amém. Nascimento está de volta. Fazendo uma careta aqui, Daniel. E a gente começou brincando um pouquinho nesse início, e faça uma careta parecida com a minha. Eu fiz assim, ó. Que palavra abençoada, que palavra confrontante. Eu sou um cara que estou tendo muita dificuldade de perdoar gente que me bateu e que me feriu, desqualificados. E eu não tenho vergonha de falar, não. Tá? Esses dias eu falei, Daniel, que eu estava desejando para algumas pessoas Covid-19. Quem é meu amigo sabe disso. E a tua palavra, ela é muito especial, ela é muito confrontante. Eu também não estou curado disso. Mas você falou de perdão e falou da graça. E essa graça que alcança a pessoa que me bateu, ela também
graças à misericórdia do Abba Pai, me alcança. Ele me enxerga e diz assim, caramba, esse nascimento eu tenho que alcançá-lo com essa graça também. Então, a tua palavra foi maravilhosa. Mais uma vez, eu quero convidar o pastor Anderson Bonfim para nos trazer a uma oração final nessa manhã. E esse dia foi muito impactante. A presença do Sandro, as perguntas que um fez para o outro, as provocações, e essa palavra que você nos trouxe. Se tem uma definição dela para mim hoje, ela é confrontante, porque ela foi histórica, mas foi atual, dos nossos dilemas de cada dia, né? E me trouxe muita reflexão do perdão e da graça, né? E quem é esse Deus em quem nós temos crido, né? Nesse mundo tão polarizado que a gente tem o nosso jeito e escreve rótulos. Obrigado pela presença de todos. Faltam 4 minutos para encerrar. Obrigado, Daniel, por essa palavra. Obrigado a cada um de vocês, cada um mesmo. No próximo encontro, a gente dá sequência na dinâmica que a gente vinha conduzindo, mas a gente declarou no início desse encontro que era um encontro consagrado ao Senhor e na direção do Espírito. Então, os rumos foram mudando por uma boa causa. Eu quero convidar o pastor Anderson Bonfim para nos trazer uma palavra de oração, e aí o Aquiles dá tchau e a gente encerra o nosso encontro. Por favor, pastor Anderson. Pai, nós te agradecemos por essa manhã entre amigos, entre irmãos, e te agradecemos pela tua palavra que é luz para os nossos caminhos, e que essa luz venha iluminar os nossos corações e venha rehumanizar as nossas relações, Pai. Que o Senhor venha nos salvar de toda perda de valores e perda desse reflexo da sua imagem, que o Senhor tire do nosso coração todo o utilitarismo materialista e que nós possamos voltar a ressignificar o valor do outro, do próximo, que possamos ver a beleza no significado das pessoas e não na utilidade das pessoas. Nos ajuda, Pai. Nos dá o seu olhar. Nós precisamos olhar a partir dos olhos do Pai e precisamos da mediação de Jesus nas nossas relações. Assim como o Senhor Jesus é o mediador dessa relação com Deus, que Ele se coloque como mediador da nossa relação com o próximo. Obrigado por essa palavra, obrigado pela vida do Sandro aqui no nosso meio, e pela forma tão maravilhosa como ele se torna um testemunho ocular do teu favor, da tua graça e da tua soberania, Senhor. Obrigado por essa manhã, que tenhamos todos um dia abençoado, com um novo olhar, não só para as coisas, mas para o próximo, Pai. Amém. Obrigado, pastor Anderson. Pastor Aquiles, encerra e dá tchau para nós. Que bênção, né? Gente, muito bom estar com vocês. Obrigado pela participação de todos. Nós não tivemos oportunidade de ouvir a todos, mas na sequência a gente vai estar se conhecendo, se ouvindo. Fica o nosso convite, estaremos novamente dia 16 de setembro, às 8 horas. O Nascimento deixou a deixa aí, nós vamos ouvir o Sandro e ele tem algo para nos falar. O Anderson orou sobre... Ele é uma testemunha ocular, é um milagre vivo da glória de Deus, e Deus é um Deus que continua fazendo maravilhas, né? Aquilo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo para todo sempre. E guarda essa palavra do Daniel aí, Imago Dei. Somos Imago Dei, mas o nosso próximo é Imago Dei. E que Deus continue te abençoando, te guiando, abençoando sua família, abençoando sua casa. Na sequência, o Daniel vai estar enviando para nós uma síntese do textinho. E em breve você vai estar recebendo o link também dessa gravação, onde você vai estar podendo compartilhar com seus amigos ou com a sua comunidade local. Nós estamos aqui para servir você. E não nos esquecemos que esse grupo não é um grupo institucional, não é nada
religioso, ele é um grupo de amigos, de camaradagem, de cuidado mútuo e de... Estamos aqui permanecendo juntos. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Nascimento, pela mediação e a gente se vê em breve.